Nós vamos dar continuidade às nossas conversas na quarentena. Estamos recebendo, para participar do webinário de hoje, os professores Rodrigo Valim, professor Marcos Boeira e a professora Roberta Baggio. O tema do webinário de hoje é Direito Constitucional e Emergência da Pandemia. Eu, que sou o professor Lucas Konzin, serei o mediador, fazer aqui uma fala inicial de introdução. Eu queria, antes de mais nada, antes de nós começarmos a debater o tema dessa tarde, agradecer a todos os colegas, professores que têm se envolvido nessa atividade, são dezenas de colegas. Eu faço hoje isso na forma de um agradecimento especial à professora Kelly, que está nos ajudando com essa transmissão do webinário via Facebook da faculdade, por uma razão muito singela. A professora Kelly está de aniversário no belo dia de hoje. Então, parabéns, professora Kelly, sinta-se abraçada, acolhida mais do que nunca nesse momento. E obrigado por tudo, por todo o apoio, todo o suporte, a participação intensa nessa nossa atividade. Dito isso, eu também queria agradecer a nossa audiência, os estudantes, professores, graduação, pós-graduação, também os estudantes que estão nos acompanhando, seja aqui pelo MConf, seja via Facebook. Essa nossa discussão também vai ser gravada, vai ficar disponível para quem quiser depois acompanhá-la novamente via Facebook da Faculdade de Direito. Eu queria fazer uma breve introdução ao tema das emergências, como um problema clássico do direito público e, mais especificamente, da teoria constitucional. Na teoria constitucional, muitas vezes, a gente utiliza outras expressões para falar das emergências. Foi apenas aqui uma escolha que a gente tinha que adotar, utilizar esta palavra. Poderíamos ter utilizado outras expressões, como, por exemplo, a noção de estado de exceção, que aparece muito na literatura que se preocupa com essas questões. A noção de estado de exceção nos lembra do seu oposto, daquilo que não é emergência, daquilo que é estado normal das coisas, daquilo que a gente poderia chamar de ordem constitucional ou estado de direito. Então, a inter-relação entre esses dois conceitos chaves é constante, vai ser constante no debate de hoje. Muitas vezes os debates da teoria constitucional são acerca de como a gente deve regular uma experiência de emergência, ou reagir a uma situação excepcional que se coloca como desafio para a política e para o direito. Então, essa é a primeira reflexão que vai guiar o nosso seminário de hoje, o nosso webinário. Como colocar limites na exceção, como a teoria constitucional pode ser um instrumento, e também o constitucionalismo, um instrumento para fazer isso. Segunda questão diz respeito à história do pensamento jurídico e como esse tipo de debate vem aparecendo. É claro que a gente poderia aqui elencar diversos momentos onde esse debate surgiu, como está surgindo no nosso tempo atual, mas me parece que 3 momentos são extremamente importantes por conta do legado que eles deixaram para o nosso pensamento constitucional contemporâneo brasileiro. Eu faço referência aqui a um dos momentos de gênese do próprio pensamento constitucional moderno, que é um momento que corresponde às revoluções liberais de finais do século XVIII, a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, vários debates importantes, afinal, se tratava de instaurar uma nova ordem, rompendo com uma normalidade anterior, um momento muito importante. Outro momento que certamente vai ser muito discutido aqui, imagino que pelo Marcos mais intensamente, é o momento do período entre guerras. Vários países europeus tiveram que lidar com a experiência histórica da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e quando a guerra terminou, quando os conflitos cessaram, tiveram que elaborar novas constituições, pensando já em como regular a exceção, como lidar juridicamente com a emergência. E essas constituições, como a célebre Constituição de Weimar, na Alemanha, foram postas à prova nas décadas seguintes, sobretudo durante a
Segunda Guerra Mundial. Né? Basta a gente lembrar aqui das experiências históricas do nazismo, né, dos 12 anos, nazismo de Hitler na Alemanha, e da experiência histórica ainda mais ampla do ponto de vista da sua temporalidade, que foi o fascismo italiano. Né? O Marcos agora se encontra na Itália, mais precisamente em Roma, né? E certamente vai nos trazer uma reflexão que vai dialogar com a realidade atual da Itália, mas também com esses eventos históricos. Né? Vários juristas tiveram um papel importante na discussão daquela época. Né? A figura mais lembrada, certamente, quando a gente discute a exceção, é a figura do Carl Schmitt, que dizia, entre outras coisas, né, que cabia ao soberano, né, decidir quando a gente estava diante de uma situação de exceção, né, de uma situação de emergência. Então, a gente pode também resgatar esse pensamento constitucional do período entre guerras no nosso debate. Por fim, o terceiro momento que eu acho muito significativo é o momento das ditaduras militares na América Latina, entre as décadas de 1960 e 1980. Né? Falo aqui do Uruguai, os nossos vizinhos, né? Uruguai, Argentina, falo do Chile, mas, sobretudo, da nossa experiência histórica entre 1964 e 1985. No contexto de Guerra Fria, a exceção se justificava por conta de um inimigo que, ao mesmo tempo, era interno, ao mesmo tempo era externo, né? O comunismo colocava como um inimigo, e atores políticos relevantes participaram desse processo de discussão da exceção, sobretudo as Forças Armadas. Né? Atores muito importantes também ao longo dessas décadas foram os juristas no Brasil, né, que se posicionaram em relação a esses acontecimentos, inclusive produziram a instrumentalização jurídica da ditadura militar. Aqui basta a gente lembrar do papel dos atos institucionais, né, nesse período. O professor Roberto, que conhece bastante esse debate, certamente vai poder entrar fundo nessa discussão dentro do seu breve tempo de fala. Né? Por fim, eu queria aqui também, para animar o debate de início, destacar algumas questões que me parecem chaves quando a gente discute a emergência e a exceção. Em primeiro lugar, né, a questão sobre quem reconhece, ou como se reconhece, que se está diante de uma situação de emergência ou uma situação de exceção. Quem é responsável por isso? Como a gente deve proceder para reconhecer a emergência do ponto de vista jurídico? Né? Segunda questão é quais são os tipos de emergências ou de estados de exceção que existiram ao longo da história contemporânea e quais são os tipos que são reconhecidos pelo nosso ordenamento jurídico, né, atual, pela Constituição Federal de 88. O professor Valim vai começar falando um pouco sobre isso, né, deve falar sobre o estado de defesa, o estado de sítio, certamente na sua intervenção a partir da Constituição de 88. Né. Terceira questão, quem é encarregado de exercer o poder político, a autoridade, durante a emergência, durante a exceção? Como definir isso? Né? Quarta questão, quanto tempo dura a exceção? Quais são os limites temporais? E qual é a espacialidade da exceção? Onde ela acontece? Quais são os passos onde essa emergência pode suscitar uma resposta jurídica? E, por fim, proponho como última questão, e talvez a mais importante delas, porque diz respeito à vida de todos nós, né? O que acontece com os direitos humanos durante uma emergência, durante uma exceção? Eu pontuo essas questões para que a gente possa dialogar, né, de maneira transversal ao longo das exposições. Cada um dos debatedores vai ter 10 minutos, então, para construir a sua fala. Ao longo das salas dos colegas, eu peço que a audiência nos ajude a alimentar um diálogo crítico, né, propondo via bate-papo público aqui questões, né, fazendo comentários, para que depois dessa primeira rodada de falas, os nossos debatedores possam explorar outros pontos nessa reflexão. Tá bem? Então vamos começar com o professor Rodrigo Valim, que vai ter 10 minutos. O professor Rodrigo Valim é doutor em Direito, né, e é professor da nossa faculdade, né, vice-diretor da nossa faculdade, inclusive, professor de Política e Teoria do Estado. Professor Valim, por favor, a palavra é sua.
Boa tarde a todas e a todos. Meus agradecimentos pela oportunidade de participar de um evento tão importante, num momento que é inegavelmente dramático na história não só do nosso país, como da humanidade. O direito constitucional, me ouvem bem? Ouvimos bem, prevê 3 sistemas de emergência. Me refiro ao direito constitucional brasileiro. São 3. A intervenção federal, o estado de sítio e o estado de defesa. Vamos nos ater, até por uma questão de limitação temporal, ao estado de sítio e ao estado de defesa. A primeira coisa, e muito importante, é uma definição do que seja estado de sítio. Estado de sítio, entende Ferreira Filho, é suspensão temporária e localizada de garantias constitucionais. Vejam, estamos a falar em suspensão temporária e localizada. E mais ainda, suspensão de garantias. Ou seja, o estado de sítio, ele não tem o condão de afetar o direito material propriamente. Mas antes de suspender a garantia. Um exemplo, existe o direito material de ir e vir, e a garantia eventual desse direito, que é o habeas corpus. Ou existe, outro exemplo, ou existe a liberdade de expressão, e a garantia, que é a proibição da censura. Então, o primeiro parâmetro importante é que o estado de sítio, ele afeta garantias constitucionais. O estado de defesa nada mais é do que um estado de sítio mitigado para fatos menos graves, e nós vamos ver com consequências menos graves também. Se nós examinarmos a nossa Constituição, veremos que tanto um como o outro, estado de sítio e estado de defesa, são decretados pelo presidente da República. Mas com uma diferença que revela já a maior gravidade do estado de sítio. Para decretar o estado de sítio, o presidente precisa do assentimento, da autorização do Congresso Nacional. O mesmo não acontece com o estado de defesa, que depois de implementado, por assim dizer, será examinado pelo Congresso. O presidente precisa também, diga-se aqui, antes de decretar qualquer coisa, estado de sítio ou estado de defesa, ele precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. É mera oitiva. O presidente não está obrigado a acatar o parecer de nenhum desses dois órgãos. Importante também dizer, e nós já adentramos questões postas pelo professor Lucas, é importante dizer que há justificativas constitucionais tanto para o estado de defesa como para o estado de sítio. Todas essas coisas que eu vou dizendo, existe aí nessa pequena e didática apresentação que eu preparei para os alunos, há uma tabela aí comparativa. O estado de sítio, ele tem 2 famílias de fatos justificadores. Aí no nosso esquema, queridos alunos e alunas A e B. A primeira justificativa possível para o estado de sítio, ela vem lá dos romanos já, é a ameaça vazia, é a anemia. Ora, esse grupo de fatos tem consequências minadas. A segunda
possibilidade ou família de fatos que justifica Carvalhinho, o estado de sítio. Desculpe lhe interromper. Eu acho que o som está cortando um pouco, menos aqui para mim. Não sei se está acontecendo também para os demais. Está cortando, né? Comoção de grave repercussão nacional ou ineficácia. Hein? Alô? Me ouve? Oi, professor Valinho, tudo bem? Tá ruim o som. Eu vi razoavelmente se é net, se é... Vou falar mais perto do microfone. Tudo. Vamos voltar um pouquinho. Bom, eu repito. Né? Um pouquinho. E claro. Para a gente poder... Resumidamente, ele está dando aqui desconectado. Me ouvem agora? Agora estamos ouvindo bem. Resumidamente, o estado de sítio é mais grave e requer assentimento prévio do presidente da República, do Congresso Nacional, e tem consequências mais graves. Já o estado de defesa não requer esse assentimento prévio, não requer. O que eu dizia, e que é muito importante, em consequências, é que há duas famílias de fatos que justificam o decreto de estado de sítio. A primeira delas é a guerra ou a invasão, a ameaça de invasão estrangeira. Isso já vem lá dos romanos. A segunda família, o grupo de fatos, que nos interessa mais de perto, é comoção interna de grave repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. Uma coisa é esclarecer, não é preciso primeiro decretar o estado de defesa, vê-lo falhar e depois ir ao estado de sítio. Já pode-se, dependendo da circunstância, se ir direto ao estado de sítio. Mas, vejam, a hipótese B aí do esquema que eu ofereci aos alunos, sobretudo, é uma comoção interna grave, de repercussão nacional, ou a ineficácia do estado de defesa. O estado de defesa tem outras justificativas, e eu também as resumi aí. A primeira delas, a calamidade de grandes proporções na natureza. A segunda delas, a B aí do nosso, o crescimento da paz e da ordem pública em locais determinados. São essas as hipóteses para cada um dos casos. Hipóteses que contemplarão, vamos ver, consequências diferentes. Se fosse guerra ou ameaça de invasão estrangeira, qualquer garantia seria possível de suspender. A Constituição não tem limites nesse sentido. E o estado de sítio duraria o quanto a ameaça existisse. No entanto, se nós falamos de uma calamidade, de uma comoção, como pode ser a pandemia, nós vemos que a duração já é diferente. A duração, a Constituição estabelece, é de 30 dias, sendo possíveis prorrogações de 30 dias em 30 dias, sempre com o assentimento do Congresso Nacional. E quando nós falamos em um estado de sítio decretado com base na família B, ineficácia do estado de defesa, ou grave comoção interna de repercussão nacional, quando nós falamos nesse caso, o artigo 139 da Constituição estabelece quais medidas devam ser adotadas. E aí eu não vou listar todas aqui, há uma lista, mas importante para nós. Aí estão a obrigação de permanência em localidade determinada, restrições relativas à liberdade de expressão, ao sigilo de comunicações, à inviolabilidade de correspondência,
suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílios, requisição de bens e também intervenção em empresas de serviços públicos, mesmo que elas sejam concessionárias ou permissionárias, mesmo que sejam, então, empresas privadas. Não é preciso que o estado de sítio decretado lance mão de todas as medidas do 139. Isso é uma escolha do decreto, propriamente. Mas é um rol relativamente amplo. Depois nós vemos que as medidas que podem ser adotadas no estado de defesa são um pouco mais restritas. A Constituição fala em restrição a direitos, a linguagem não está muito apropriada aqui, mas restrições aos direitos de reunião, ainda que no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telefônica. Em caso de calamidade pública, me parece uma exceção a possibilidade de ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. São essas as medidas possíveis em estado de sítio e em estado de defesa, segundo a Constituição. Vejam, uma coisa importante. Tais estados emergenciais não implicam em fechamento do Congresso Nacional. Pelo contrário, o Congresso, se não estiver reunido, é convocado de forma extraordinária e é o órgão fiscalizador das referidas medidas. E mais ainda, cessada a causa, o estado de sítio e o estado de defesa são extintos. E o órgão executor, e mais quem o decretou, são responsáveis, do ponto de vista civil ao menos, pelos excessos e pelos ilícitos cometidos durante a execução do estado de sítio e do estado de defesa. Há algo importante a acrescentar. A Constituição de 88, ela trouxe um regramento muito melhor, mais detalhado e mais limitante do que o da Constituição anterior. Isso é observado pela balizada doutrina de José Afonso da Silva. Sim, decretar estado de sítio e decretar estado de emergência é faculdade do soberano. E a gente poderia acrescentar algo mais, pensando em Schmitt e no próprio filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han. Na verdade, a possibilidade de decretar a exceção faz parte da soberania. Ela, na verdade, em certa medida ou em larga medida, define a soberania. E eu encerro com uma ideia provocativa, mas necessária. A exceção, nesse caso, a regrada emergência, por meio de estado de sítio, estado de defesa e mesmo intervenção federal, a exceção, ela não é algo contrário ao Estado de Direito. Pelo contrário, perdão da redundância, ela é um mecanismo extremo de salvação do Estado de Direito. O próprio Rousseau, no Contrato Social, fala na ditadura dos antigos, e a palavra tinha um outro sentido diferente da ditadura dos modernos. O próprio Rousseau fala elogiosamente da instituição dos romanos e diz que, em certos casos, os procedimentos usuais do direito importariam na perda do Estado em crise. Então, para salvar o Estado em crise, ver ameaçado, é preciso, diria Rousseau no Contrato Social, é preciso pôr a dormir as leis. Obrigado, professor Lucas. Eu já... Obrigado, professor Valim.
Agradecemos a sua instigante intervenção, trazendo várias questões que dizem respeito à nossa ordem constitucional atual, né? As últimas frases ficaram novamente cortadas, mas elas podem ser depois recuperadas na próxima intervenção. Obrigado também por observar o tempo. Professor Marcos, a palavra agora vai ser sua. O professor Marcos é professor de filosofia, direito, né, área de especialidade da sua atuação, e como eu dizia antes, está agora em Roma, né? Que momento desconfortável, né, para estar em Roma, sem poder circular nas belas ruas da cidade. Professor Marcos. Me escutam? Perfeito. Obrigado, professor Lucas. Boa tarde à noite. Vou tentar traçar uma posição, digamos, que terá em vista pontos cardeais. No primeiro momento, eu gostaria muito rapidamente do Marcos, só vou fazer uma pausa aqui, desculpe te interromper. O som não está muito bom. Não, por favor. Tá? Então eu sugiro que a gente faça o seguinte. Deixa eu aumentar. A gente vai desligar os nossos vídeos. Roberta, Valim, vamos desligar os nossos vídeos por um momento. Aí fica só o Marcos. Acho que isso tende a melhorar um pouquinho a qualidade da transmissão. Tá? Vamos ver. Se não for na tua internet, Conf, isso vai ajudar. Maravilha. Não seja na minha internet. Se não for na tua internet. Vamos lá, então. Vamos tentar agora. Vamos lá. Muito bem. Então, eu em exposição, minha breve em duas partes. Eu gostaria de fazer um panorama do desinstitucionalismo. Como se dá esse constitucionalismo em guerra mundial e pós-guerra. Né? Obviamente, como dentro a ordem, digamos, a exceção nesse escopo institucional do constitucionalismo, cada vez mais, digamos, de um institucional. Eu gostaria de fazer uma brevíssima sobre a ideia, mas os riscos de ingerência podem causar as liberdades constitucional. O Lucas está me dizendo aqui de desligar a tua maravilha. Marcos, ainda está ruim a qualidade do som. Quem sabe tu desligando a tua câmera talvez melhore. Tá? A gente consegue te acompanhar melhor. Maravilha. Vamos ver como é que fica agora. Desliguei aqui, eu não sei se agora melhorou, pessoal. Não sei se está bom. Está bem? Só peço que me sinalize o som. Melhor, Ricardo dizendo. Beleza, obrigado. Segue em frente. Tudo em ordem. Quando nós no estado de há um estado muito antigo, não é exatamente um ditagem extraída da teoria. Marcos, realmente está... Desculpe, tá? Realmente está cortando bastante. Não está dando para acompanhar o que tu está dizendo. Vamos fazer o seguinte, vou propor o seguinte, tá? Tenta dar uma olhada no teu áudio aí, na tua internet, na qualidade. Tá? Estão dizendo aqui que a minha fala está normal, né, pessoal? Quando eu falo está normal, certo? Então tá. Vamos fazer o seguinte, vou passar para a professora Roberta, enquanto isso tu tenta dar uma verificada na tua internet, de repente mudar a posição, aí não sei como é que tu está conectado, e aí depois tu volta. Pode ser? Porque senão a gente não vai conseguir entender nada do que tu está dizendo. Claro. A outra ideia aqui da professora Kelly, entrar e sair da sala. Isso às vezes melhora a conexão também. Eu vou fazer. Isso, já te esperei, porque queremos muito te ouvir, tá? Não, por favor.
Eu entendo, perfeito. Ó, o professor Menck também está comentando aqui, segundo o Ricardo, que o microfone pode ser o problema. Vou dar uma conferida nisso também. Pode ser. Microfone agora, não sei se vocês me escutam nesse momento. Me escutam melhor, enfim, porque eu... não está cortando ainda, está cortando ainda. Melhorou um pouquinho, mas continua cortando. Então eu tenta sair da sala, isso, voltar, dar uma verificada no sistema. Enquanto isso, eu passo para a Roberta. Depois a gente te escuta. Tá bem? Maravilha. Fechado. Maravilha. Fechado. Professora Roberta. Valeu. Olá. Com vídeo ou sem vídeo? Vamos tentar com vídeo. Se a internet permitir, sempre é melhor, né? Tá bem, então peraí que vai iniciar aqui. Deu. Pronto? Posso começar? É estranho falar sozinha. Então, eu vou colocar o meu vídeo aqui, então, para que você tenha ao menos um interlocutor. Para eu poder ter algum visualmente presente para olhar, né? Professora Roberta, professora de Direito Constitucional da nossa faculdade, né? E, bom, para a gente não perder tempo, passo de imediato a palavra, então, Roberta, enquanto a gente aguarda. Tá bem, Lucas, obrigada. Eu vou colocar aqui, a exemplo do professor Valim, eu vou colocar aqui o meu cronômetro do celular para marcar o meu tempo, para não extrapolar os meus 10 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de poder dividir esse espaço com o professor Marcos, com o professor Valim e com o professor Lucas. Agradecer a esse convite ele é um presente para mim, essa pandemia. Eu acho que para todos nós está sendo muito difícil, né? Mas a minha maior dor, assim, é justamente viver só para resolver as questões atávicas, né? E perder esse diálogo, essa possibilidade da gente poder conversar sobre questões tão urgentes, tão sérias, que estão acontecendo. Então, poder estar aqui hoje, mesmo que por 10 minutos, por 1 hora com vocês, é um presente inestimável para mim. Eu quero registrar esse agradecimento, portanto. E, bem, nessa nossa divisão temática, me coube falar exatamente sobre os riscos dessas medidas de emergência, né? De que riscos riscos existem no sentido da instauração de um estado de exceção. Então, o professor Valim expôs muito bem os modos como a nossa Constituição ela trata e ela regulamenta essa questão do estado de exceção. Nem todos os textos constitucionais fazem isso. Nós seguimos uma tradição francesa de regulamentar o estado de exceção, que, como ele disse, não é ruim, é uma tentativa de impor limites, ainda que na nossa história essas experiências do estado de exceção elas não tenham sido limitadas. O professor Valim falou muito bem, na Constituição de 88, as limitações desse estado de exceção, os mecanismos de controle e até mesmo a responsabilização a posteriori, elas vêm num sentido muito mais completo de toda a nossa história constitucional, o que não é ruim de forma alguma, né? Então, a pandemia da Covid-19, ela nos coloca uma crise sanitária e uma crise econômica. Ela nos apresenta uma crise sanitária e uma crise econômica que, dentro da nossa conjuntura, se soma a uma crise constitucional em curso. Então, vejam, a pandemia ela gera um paradoxo para o nosso Estado de Direito. O professor Valim colocou isso muito bem, né, em termos teóricos, quer dizer, o direito, e aí eu vou direcionar aqui para a questão da pandemia, o direito, ele busca proteger os seres humanos por meio da garantia de direitos fundamentais, como o direito à vida, por exemplo, né? Mas a pandemia, ela gera o risco, ela provoca um risco a essa garantia do direito à vida. Bom, então o direito precisa se adaptar temporariamente com vistas à sua própria preservação e à preservação dessa vida, né? Então, numa situação como essa, a principal pergunta que a gente tem que fazer, exatamente considerando as reflexões sobre os riscos que podem que podem vir junto com essa adaptação temporária,
do direito é até que ponto a adoção de medidas emergenciais, e que medidas emergenciais são essas, são capazes de combater seriam capazes de combater essa pandemia, elas se justificam, né, no sentido da restrição desses direitos ou princípios constitucionais. Quer dizer, eu devo, para combater a pandemia, restringir irrestritamente todos os direitos fundamentais, todas as garantias, os princípios constitucionais. Que garantias, que princípios eu devo ou se justificam, né, que sofram uma restrição, que sejam restringidos nesse momento? Uma resposta teoricamente tranquila, né, ela seria, bom, a gente consegue tolerar restrições a direitos fundamentais, flexibilização de procedimentos de garantia do bom funcionamento das instituições, desde que elas estejam diretamente vinculadas à preservação do direito à vida e à saúde pública num momento como esse da pandemia, né? Então, nesse sentido, esse parâmetro ele nos ajuda, mas na prática, quando a gente vai para a prática, a gente vai ver isso em breve, a gente vê que as coisas não são bem assim. Metade do meu tempo já se foi, eu vou tentar dar uma acelerada. O Agamben, por exemplo, quando ele vem trazer o debate sobre o estado de exceção, ele nos fala de dois modos de exercício desse estado de exceção. O primeiro é extradicional, exposto pelo professor Valim, descrito muito bem pelo professor Valim, e um outro que o Agamben identifica como um estado de emergência permanente, e que ele trata como um fenômeno que tem se consolidado nos últimos tempos como uma técnica de governo. Ou seja, ele se dá conta, sobretudo depois do episódio das Torres Gêmeas, que cada vez mais os governos utilizam narrativas de medidas emergenciais para governar e instaurar exceções ao direito que vão se perpetuando no tempo. E no caso brasileiro, um grande exemplo disso são as medidas provisórias, né? Quer dizer, elas têm uma exigência constitucional que está vinculada a uma situação de relevância e urgência, e, na verdade, elas são um verdadeiro paradigma de governo. Bem, nesse sentido, a gente poderia fazer duas análises em relação ao Covid, é isso que eu gostaria de fazer aqui muito rapidamente. Primeiro, uma vinculada a esse estado de exceção nos termos da Constituição, esses aí tratados pelo professor Valim, os artigos do 136 ao 139. E depois, falar um pouco dos perigos vinculados a esse fenômeno da técnica de governo, né? Na atual pandemia, nós precisamos da instauração de um estado de defesa, um estado de sítio, considerando a nossa crise constitucional? Eu acho que essa é uma pergunta importante para ser feita, assim. O sinal de alerta da gravidade dessa situação ele foi dado em março pela OMS, já tentando responder aqui um pouco das perguntas do Lucas também, que declara essa pandemia. Essa declaração do OMS, ela vem junto com uma série de recomendações e princípios a serem seguidos, seja pelos próprios regramentos da OMS, seja pelo conjunto de exigências do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos. Por exemplo, os estados têm que ter um plano de elaboração para o enfrentamento da crise compatível com a proteção dos direitos humanos, a população deve ser mantida informada sobre a epidemia, esses estados têm que garantir o acesso a tratamentos gratuitos de saúde. Bom, dentro desse pacote, então, o que a comunidade internacional impõe junto com a sua declaração? O dever de proteção suficiente do Estado. Esse dever de proteção suficiente foi acionado pelo sistema de governança internacional, do qual a ONU e a OMS fazem parte. Bem, aqui no Brasil, nós emitimos um conjunto de normas para adaptar o direito a esse enfrentamento. A Lei 13.979, que estabeleceu restrições de circulação, proibição de funcionamento de estabelecimentos, realização compulsória de exames e tratamentos. Os estados e municípios suplementaram essa legislação, tem um monte de polêmica sobre isso, não vou poder entrar em todas, mas, enfim. A decretação, por outro lado,
via o decreto legislativo número 6 do estado de calamidade pública previsto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque, inevitavelmente, é uma diretriz econômica confluente no mundo de que os estados devem gastar mais para a pandemia, num momento de pandemia como esse, e não o contrário, né? Até para se preservar exatamente essa questão do acesso público ao tratamento de saúde, mesmo um rendimento mínimo para as pessoas, enfim. Então, o Brasil lançou mão desses instrumentos, não sem polêmicas, não sem problemas, mas ele lançou mão desses instrumentos, né? Na minha opinião, a convocação de um estado de sítio hoje, ou a declaração de um estado de sítio em meio a esse conjunto de medidas que já estão sendo tomadas em meio à crise atual, ele poderia nos impor medidas extremamente perigosas, né? E no sentido do próprio funcionamento da democracia, por exemplo. Por quê? Porque ele envolve uma lista de restrições que não necessariamente atendem ao combate à pandemia. E uma delas, muito claramente, foi trazida aqui pelo professor Valim, que é, por exemplo, o sigilo de correspondência. Por que a quebra do sigilo de correspondência, ou essa possibilidade que vai estar lá, plenamente colocada na decretação, tanto do estado de defesa quanto do estado de sítio, porque essa restrição, por exemplo, no que ela contribui para o combate à pandemia? Nada. Ao contrário, em relação ao combate à pandemia, a gente precisa ter acesso à informação, né? E até nós vamos ver uma polêmica em relação a isso em breve, ok? Quer dizer, meu tempo já está acabando. Então, nesse sentido, nós não, na minha opinião, nós não precisamos de uma decretação do estado de defesa ou do estado de sítio, porque eles poderiam se tornar mais gravosos pelo tipo de restrição que eles nos trazem, né? Portanto, se algo desse tipo ocorresse, ainda que dentro de uma narrativa de combate à pandemia, na minha opinião, seria muito mais por demanda da nossa crise constitucional ou por um cenário de crise constitucional do que propriamente pela pandemia. Quais são os riscos inerentes a esse processo por meio do outro estado de emergência, né? Desse estado de emergência permanente? Bom, 34 medidas provisórias foram editadas desde então. E é muito curioso porque, dessa vez, nós temos relevância e urgência para a proposição dessas medidas provisórias. O problema é que tipo de restrições essas medidas provisórias também têm trazido, né? Então, veja que o desafio sempre em relação ao estado de exceção é a dificuldade desse seu controle, né? Assim como as experiências que nós tivemos concretamente não foram regulamentadas e bem delimitadas e não foram nem sequer limitadas no tempo, como havia a previsão constitucional, nós temos um problema para fazer esse processo de controle da exceção e da emergência. Então, vejam que dentro dessas 34 medidas provisórias, algumas delas já vêm trocando e modificando a própria lei 19.799. Então, assim, o que a gente tem visto? A gente tem visto, e aí eu vou expor rapidamente alguns casos que chegaram ao STF, que o STF tem debatido para a gente entender um pouco melhor. Separei alguns aqui, mas eu não vou falar de todos, não. Vou falar de 2 especificamente, né? A DPF 6351, que foi julgada junto com... Por que você riu, Lucas? Acabou meu tempo? Nossa, acabou, mas a gente quer ouvir um exemplo, então. Depois eu passo. Acabou meu tempo, 12 minutos, extrapolei 2 minutos, tá bem. Por exemplo, né, a medida provisória 928, vou usar só esse, então nem vou entrar no outro exemplo. Medida provisória 928. O relator, a ADI 6351 questionou essa medida provisória que vai exatamente impor restrições à lei de acesso à informação. Bom, o relator foi o Alexandre de Moraes, e essa decisão foi referendada pelo plenário agora no dia 30. O que o Alexandre de Moraes, na cautelar, ele vai dizer? Ele diz, olha, na verdade é o seguinte, num momento como esse, de restrição, por exemplo,
de contratação emergencial sem processo licitatório. Tudo que a gente não precisa é de restrições ao acesso à informação. O acesso à informação no meio de uma pandemia, ele atrapalha mais do que ele ajuda. Então, essa é a provisória que extrapola o limite da própria questão do que é o combate à emergência. Bom, então, dentro desse referendo, né, que o plenário deu, essa medida provisória, então, o artigo 1º dela foi considerado contrário ao texto constitucional. Então, e assim tem outros tantos exemplos vinculados à questão trabalhista, à própria questão da tramitação das medidas provisórias, foi uma DPF proposta pelo próprio presidente da República, 663, no sentido de alterar o processo, aumentar o prazo de aprovação da medida provisória e assim vai, né? Então, é evidente que nós precisamos de medidas emergenciais nesse momento. A questão é como delimitar essas medidas emergenciais para que elas sejam o menos danosas possíveis ao funcionamento democrático das instituições e à própria garantia dos direitos, ok? E encerro por aqui para debater. Muito bem, professora Roberta, muito obrigado pela igualmente instigante reflexão. Vamos ver se a gente consegue agora viabilizar a participação do Marcos. Marcos, estás nos ouvindo? Salve! Estou aqui. Vamos tentar então agora. Não sei se vocês me escutam. A gente vamos escuta, tentar. Vamos ver se melhor que antes. Vocês me escutam? Ótimo. Vamos tentar então. Vamos ver se vai adiante. Se complicar, eu, enfim, desativo a câmera e continuo só com o áudio. Maravilha. Bem, eu não te escuto, Lucas. Eu acho que tu, sem querer, clicasse no... Eu vou desativar minha câmera para facilitar um pouquinho aqui. Tranquilo. Vai ser me. Maravilha. Perfeito. Bom, o tema é instigante. Eu fiquei muito assim, muito instigado pelas palavras da professora Roberta e do professor Valim, porque é um tema apaixonante e certamente daria muito pano para manga. Quer dizer, 10 minutos não dá nem para o início, né? Mas eu ia trabalhar um pouco a perspectiva histórica da evolução do constitucionalismo aqui na Europa, mas, dadas as intervenções anteriores da professora Roberta e do professor Valim, as quais eu compartilho integralmente, não só das posições e dos modos de situar a questão e de ver a questão, como também dos riscos subjacentes a essas medidas, isso me traz a necessidade de fazer, eventualmente, uma reflexão em torno dos aspectos, digamos, no interior da teoria da Constituição e da teoria constitucional. Tá? Se nós observarmos toda a ideia da exceção, ela, obviamente, já está plantada na literatura há muitos séculos. Né? Quer dizer, no fundo, quando nós falamos em exceção e ordem, nós estamos falando naquilo que estabelece o contraste entre as palavras do Hesíodo no início da Teogonia, quando o Hesíodo fala que no início era o caos e que toda, digamos, a genealogia dos deuses do Olimpo descenderia de uma ordem desconhecida, até aquilo que o Homero expõe na Odisseia quando fala sobre o Ulisses liberto, ou seja, que tão logo Ulisses estivesse liberto do poder das ninfas, Ulisses poderia fazer tudo e qualquer coisa, inclusive comprometer a ordem do cosmos. Tá? Tudo isso para dizer que, quando nós lidamos com o problema da exceção, é como se esse problema sempre despertasse em nós uma atenção especial para a normalidade aparente, para a estabilidade momentânea dentro da qual nós vivemos. Tá? Porque a situação normal de uma vida política é precisamente aquela onde nós criamos certas expectativas e, mediante o reconhecimento recíproco e o reconhecimento das instituições para os nossos fatores de alteridade, de transformação na comunidade humana, tudo isso é levado em consideração quando nós, digamos assim, imaginamos essa ordem que se apresenta como a ordem ideal estabelecida pelas normas da Constituição. Toda a Constituição projeta uma ordem a ser perseguida. Claro que
desde as revoluções liberais até o Estado constitucional, tal como preconizado hoje em dia, nós temos diferentes acepções do que é essa ordem. Tá? Se nós, por exemplo, observarmos o constitucionalismo liberal oitocentista, nós vamos perceber um tipo de ordem que é baseada numa justiça instrumental, meramente procedimental. Ou seja, não há valores objetivos a perseguir. Existe um horizonte das garantias e toda a ideia de ordem é cotejada no interior das vidas individuais. O Estado social tentou, de alguma forma, lidar um pouco melhor com isso, porque estabelece, ao invés de uma justiça procedimental, uma justiça compensatória. Ou seja, frente à impossibilidade de alguns seres humanos alcançarem a ordem ideal que todos eles projetam, né, é necessário que o Estado entre em cena para favorecer a esse elemento, digamos assim, individualmente persecutório de uma ordem ou de uma inserção no horizonte dessa mesma ordem. O que o Estado constitucional faz? O Estado constitucional percebe uma espécie de carência, tanto nas constituições oitocentistas como nas constituições do Estado social, que é o fato de que uma burocracia estatal é erigida e essa burocracia estatal não dá conta de vincular os seus aspectos procedimentais e os seus elementos funcionais a essa mesma ordem. De modo que, no Estado constitucional, o que se vislumbra? Se vislumbra um repertório de instituições onde o ideal de reconhecimento recíproco e o ideal, ao mesmo tempo, de envolvimento da comunidade humana na busca dessa ordem se faz cada vez mais presente. Tá? E o caráter, portanto, distintivo do Estado constitucional em relação às demais formas anteriores de Estado e, portanto, de justiça política, consiste precisamente em que o ideal de justiça política a ser alcançado é um ideal de justiça política que não ignora as facetas e os tipos distintos de relações possíveis entre os seres humanos. Todas as relações são, de alguma forma, cotejadas dentro do Estado constitucional. Então, aonde entra exatamente o problema da exceção dentro do âmbito do Estado constitucional? O problema da exceção entra precisamente naquilo que o poder constituinte não consegue, obviamente, de alguma maneira, imaginar de uma maneira prévia. Tá? Quer dizer, não há uma previsão adequada, uma previsão específica dos acontecimentos extemporâneos, eventualmente presentes no âmbito de uma comunidade política. Em razão disso, todas as normas que as constituições contemporâneas trazem para lidar com a exceção, diga-se, emergência, estado de sítio, estado de exceção e todos os tipos distintos todas as modalidades específicas de estado de exceção existentes no horizonte do constitucionalismo atual, são sempre baseadas em regras abertas, em regras cujo âmbito semântico possui uma certa elasticidade e uma plasticidade capaz de adaptar-se rapidamente às circunstâncias contemporâneas que, porventura, venham num evento ulterior. Tá? O que acontece, então, no caso específico, que me parece assim, que nós estamos vivendo, e aqui quero fazer uma espécie de panorama do que nós estamos vivendo aqui na Itália. Né? Aqui na Itália, todo o problema da pandemia começa já no final de fevereiro, início de março, ainda que os primeiros surtos de contágio já tinham assim, uma precedência, né? Final de janeiro, já em Milão, alguns casos, né? O primeiro caso foi em Colônia, e depois por toda a Lombardia e depois por todo o norte da Itália. Então, desde o final de janeiro, isso já acontecia. Mas qual é o grande dilema que ocorre aqui na Itália? Né? E aqui uma palavra que, em auxílio àquilo que a professora Roberta já havia dito, o Giorgio Agamben, que é um grande teórico político, um grande filósofo da política, né? Tem um site aqui que é muito visitado, muito famoso aqui na Itália, que é o Quod Libet. O Giorgio Agamben, no dia 11 de março, traz um artigo fazendo uma paródia da situação da pandemia aqui na Itália com um conto do grande escritor Alessandro Manzoni,
uma obra, um conto chamado História della Colonna Infame, onde ele fala, né, sobre um infector que traria o caos a uma comunidade pequena, né, enfim, no interior da Itália. Qual é exatamente o aspecto contrastante que o George Agamben traz? O aspecto contrastante que o George Agamben traz é o seguinte, é que, diferentemente do que ocorre normalmente no Estado constitucional, num estado de exceção, os padrões e os elementos de estabilização da ordem, eles desaparecem. Quando nós estamos no Estado constitucional, a normalidade e a estabilização do modo como nós conhecemos a ordem e compreendemos as distinções dentro dessa ordem, são muito mais tranquilos, porque nós temos padrões institucionais claros, nós temos limites que são precisos, os direitos fundamentais, e nós temos o reconhecimento da autoridade que deve tomar essa posição, essa decisão. Tá? Quer dizer, no caminho entre a deliberação e a decisão, existe uma estabilização no cenário político. No estado de exceção, essa normalidade ela vai desaparecendo aos poucos, ela vai ruindo. E na medida mesma em que ela vai desaparecendo, de uma maneira paulatina, progressiva, o grau de cognição dos agentes públicos para a tomada de decisões começa também a encontrar sérias resistências. Não apenas no âmbito dos direitos fundamentais, mas sobretudo no âmbito da própria cognição prática. No âmbito da própria inteligibilidade das circunstâncias reais e concretas que apresentam novas e novas e novas dificuldades para os agentes públicos. E frente a esta imensa dificuldade epistemológica que se apresenta para os agentes, para a tomada, digamos, correspondente de decisões, surge um novo fato que é amplamente perigoso e altamente letal para a democracia, que é o uso político da exceção para finalidades que não aparecem de maneira clara e cristalina no horizonte da ordem estável do Estado constitucional. Dito de outro modo, sob a aparência de uma eventual emergência e frente à necessidade de uma emergência, porque o tema da pandemia é um tema emergente, é impossível prescindir disso, não há dúvida de que o caso do coronavírus é altamente letal, sobretudo para uma faixa etária. Tá? Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de emergência, disso não há dúvida das medidas e da necessidade das medidas, mas, frente a essa necessidade das medidas, existe um lado que fica como que no pano de fundo, no âmbito obscuro, digamos assim, da tomada de decisões. E é isso precisamente o que o Agamben apresenta e que outros intelectuais, digamos, da própria escola do Agamben, como o Diego Fusaro, por exemplo, que é um autor que eu conheço e sigo muito, gosto muito, né, apresentam como dificuldades que são típicas do nosso tempo. Né? Você veja, por exemplo, o seguinte: qual o grau de letalidade que, por exemplo, né, algumas forças econômicas, né, que eu julgaria assim, de cunho metacapitalista, né, no caso da União Europeia, vem apresentando para tornar a Itália um território subordinado economicamente a certas forças que, de alguma forma, se apresentam nesse cenário econômico e utilizam o caso da emergência ao seu favor. Tá? Impondo para a União Europeia, e em especial para a Itália, medidas econômicas que vão, obviamente, prejudicar o país. Né? Como o caso aqui, que foi amplamente debatido em abril, entre o Eurobond e o MES. O Eurobond, uma medida que seria mais ou menos um rateio econômico entre os países da União Europeia, e o MES, que seria basicamente a falência completa da Itália. Né? Quer dizer, frente à impotência da economia italiana competir com economias mais abrangentes, como a holandesa e a alemã, a Itália teria que aceitar um plano da União Europeia, que viria, sei lá de quem, né, de autoridades que não foram eleitas, nem tampouco legitimadas por quem quer que seja, e essas decisões viriam
ad nutum, né, sem nenhum debate, a serem implementadas no caso italiano. O que acabou tornando difícil essa mediação entre o governo italiano e a União Europeia? O que acabou tornando difícil é o fato de que aqui tem um parlamento que, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, é um parlamento forte, em razão do regime político que a Itália tem. Tá? Quer dizer, a depender do modo como o sistema político planteia as instituições, os níveis de reconhecimento e os níveis de impedimento que essas instituições fornecem umas para as outras, você tem mecanismos mais fortes de fazer com que a democracia resista frente a certas medidas que, com finalidades políticas escusas, possam se aproveitar da situação de emergência para fazer valer as suas medidas. Né? Como, ao que me parece, de maneira muito clara, é exatamente a proposta de uma, enfim, elite metacapitalista que está por trás de algumas instituições da União Europeia. Né? Dito isso, é uma questão muito importante aquela de alguma forma, articular o texto da Constituição com a praxis da política, com a realidade política propriamente dita, com a luta política, com as diferenças, com as contradições existentes no seio da sociedade política. Né? O caso aqui italiano apresenta isso de maneira muito clara. Nós temos na Constituição digamos, uma situação que permite a emergência em certos casos, com urgência e critérios de urgência e relevância, e de outro nós temos, digamos, uma praxis política que, de alguma forma, fornece imensas dificuldades para esta permanência cada vez mais, digamos assim, extensa de um estado de emergência, sem, no entanto, prestar muita atenção a certas garantias. Né? Professor Marcos, eu estou lendo, por favor. Eu sei que ele interrompeu por causa do tempo, tá? Mas depois terás oportunidade novamente de complementar a tua intervenção e desenvolver o argumento. Muito obrigado, funcionou perfeitamente o som e o vídeo, a gente acompanhar muito bem, fico feliz por isso. A gente vai prorrogar um pouco mais então a duração do nosso seminário para compensar esse tempo que a gente acabou perdendo ao longo das diferentes exposições com as questões técnicas, né? Vamos aproveitar então esse tempo agora para o engajamento com as contribuições que vêm da nossa audiência. Eu vi que o professor Valim já pediu a palavra, já vou lhe passar. Professor Valim, só deixa eu percorrer aqui algumas questões que vieram. Eu vou listar todas elas e peço que vocês já pensem em algumas palavras para trabalhar em cima desses comentários. Vamos começar aqui primeiro por uma questão que veio via Facebook. O Stefano, nosso aluno da graduação, pergunta o seguinte: de que modo a regulação das medidas tomadas pela União, né, durante um estado de exceção, um estado de emergência, impactam nos outros entes federativos? Então, o Stefano está preocupado com essa questão interfederativa. Em algum momento aqui, o professor Sérgio Severo faz referência a uma questão, mas professor Sérgio não aparece aqui. Eu não vou me recordar agora em que momento foi esse. Talvez se um de vocês recordar, o professor Severo pode também aqui esclarecer o ponto. Está abrindo mão da pergunta. O Jean também pergunta o seguinte, sobre a alta corte brasileira, está se referindo ao STF, tomar as rédeas do país. Caso o Poder Judiciário veja como necessário impor sua vontade sobre o Poder Executivo de forma incisiva, visando o bem supremo dos brasileiros, a vida, como, por exemplo, negar ações e medidas diretas do Ministério da Saúde, como elas estão sendo tomadas no combate à pandemia. Teria o Poder Judiciário a obrigação de tomar as atribuições do Poder Executivo para si? Seria um golpe do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo? Ele faz elogios, então, para nós. Uma outra forma de ver a questão da concentração de poderes, né? Normalmente, durante estados de exceção, durante emergências, a gente tende a ver uma concentração de poderes no Executivo e não no Judiciário. Né? Então, são essas duas questões que apareceram. E é claro que todo mundo quer saber também as visões de vocês três
sobre a atualidade brasileira, né? Nós temos hoje uma mistura de ingredientes que é bastante explosiva. Uma crise política, que já vem de algum tempo, que se combinou com uma crise econômica, que também já vem de algum tempo e se aprofundou por conta da pandemia, né? Uma crise de saúde pública, a crise do Covid-19, e, é claro, temos o ingrediente de um presidente que é uma liderança carismática, extremista e explosiva. Então, é interessante saber as percepções de vocês sobre o que vai acontecer no nosso futuro próximo. Professor Rodrigo, começamos contigo. Eu peço para vocês limitarem as intervenções em 5 minutos agora, se possível. Professor Valim. Pois não. Até para completar o que talvez tenha ficado turbado na minha última fala, o que eu devo dizer é que, mais do que uma decisão do soberano, a emergência, se quiserem, a exceção, é uma expressão da soberania, de muitas maneiras. Na lição de Carl Schmitt, bem aprendida pelo Byung-Chul Han, o que define a soberania, entre outras coisas, é isso, é a possibilidade de decretar a emergência. O elogio que Rousseau faz à ditadura dos antigos, à ditadura dos romanos, que é a exceção, que é a emergência, embora a expressão ditadura deva ser bem compreendida, ditadura dos antigos, né? O elogio que Rousseau faz desse instituto é bastante significativo. Eu devo dizer, em relação à fala da professora Roberta, que, embora eu reconheça os grandes riscos da emergência, da exceção, e pontualmente do estado de sítio e do estado de defesa, eu não creio que nós devamos, de imediato ou de pronto, descartar essas duas possibilidades. E por quê? Porque o fator do risco não é apenas o Estado, ou o soberano, ou um executivo com tendências autoritárias. Muitos atores sociais, e eu anoto bem, atores sociais não estatais, de diferentes categorias, têm se revelado um risco à saúde pública como um todo. E a mera alegação de bens ou direitos individuais não tem o condão sempre de afastar toda e qualquer questão que seja de interesse coletivo, que tenha a ver com o bem comum, propriamente. Se as pessoas insistem em aglomerações, em ações individuais determinadas que podem colocar em risco a nossa saúde coletivamente, muitas ações do soberano se justificam. Então, nós temos que levar em conta também, eventualmente, outros riscos que não apenas o Estado. É claro, na tradição e na história política brasileiras, o Estado tem sido um risco, e a exacerbação do Executivo também. Mas pensemos que as nossas elites, de alguma forma, são também um risco, e que atores individuais podem colocar em risco a saúde coletiva. Nesse sentido, eu não descartaria completamente e de imediato o estado de sítio e o estado de defesa. Embora eu reconheça a possibilidade de riscos aí. Uma pequena contribuição é fundamental do meu ponto de vista, em relação à pergunta do Jean-François, um abraço ao Jean, é fundamental a questão do papel do Poder Judiciário. A primeira coisa a ver está lá no José Afonso da Silva. O Judiciário, especialmente a sua cúpula, é o órgão controlador principal das medidas de emergência, dos sistemas de emergência no direito constitucional. E, nesse sentido, o grau de ingerência aumenta, mas não a ponto de tomar todas as funções do Executivo. Obrigado, professor Lucas. Obrigado, professor Valim. Eu passo a palavra de imediato à professora Roberta para fazer suas considerações a partir das perguntas e comentários.
Professora Roberta? Estou chegando, peraí. Não é fácil, vida de mãe. Meio a pandemia, né? Dificílima. A gente acorda alimentando criança, passa o dia alimentando criança e dorme alimentando criança. Impressionante. Valinho, eu descarto exatamente pela crise constitucional atual. Eu acho que esse é o maior temor que eu tenho diante do quadro, considerando o nível de restrições que o estado de sítio e o estado de defesa, eles apresentam dentro do texto constitucional, e a natureza da pandemia, eu descarto por isso, mas eu acho que você tem razão em alertar para o fato de que atores individuais na atual conjuntura, eles também são um perigo. Na verdade, há algo, claro, 10 minutos é muito pouco para a gente debater um tema como esse, mas o primeiro perigo que se avizinhou, e isso tem a ver com algumas das perguntas que foram feitas, e que se avizinha ainda, é exatamente o perigo da anomia. E da anomia pelo fato das pessoas exatamente não saberem quem elas têm que seguir. Esse é o tamanho da crise de autoridade política no nosso país atualmente. Então, diante de um quadro de anomia que descambe, por exemplo, por uma crise federativa mais acirrada, eu não acho realmente que a decretação do estado de defesa e do estado de sítio possam contribuir mais do que uma tentativa de estabelecimento de diálogo e de composição entre os poderes. Jean, eu concordo plenamente, na tua pergunta, eu concordo plenamente com a resposta do professor Valim. O judiciário é um ator-chave nesse momento, no sentido do controle, mas ele jamais pode extrapolar as suas prerrogativas e jamais ele poderia concentrar um poder e tomar decisões como se executivo fosse, né? Acho isso extremamente perigoso, e esse nível de intervenção do judiciário, ele já mostra um problema na dinâmica das nossas instituições há muito tempo no Brasil, ok? A outra pergunta, que era sobre a vinculação o debate federativo, é um debate muito complexo. Eu não vou conseguir, no minuto e meio que me faltam, te responder isso, sobre as competências de cada ente da União. O Supremo Tribunal Federal, a última decisão que ele tomou em relação a isso, do reconhecimento das competências concorrentes, ele inclusive vem na contramão do que o próprio STF tem feito, que o reconhecimento de uma federação mais centralizada, e nesse momento ele permite um certo grau de descentralização que tem a ver exatamente com essa ausência de uma tomada de decisões mais contundentes em relação à pandemia por parte do governo federal. Eu não acho que essa será uma nova tendência do Supremo Tribunal Federal, mas o debate sobre o Pacto Federativo, as competências, isso daria outro conversas na quarentena, e a gente certamente não esgotaria o tema. Obrigada. Já me despeço aqui, então. Obrigada. Obrigado, Roberta. Marcos, a palavra é tua. Maravilha. Me escutam? Escutamos bem. Me escutam? Tranquilo. Maravilha. Bom, primeiro, eu vou tentar sintetizar um pouco a pergunta do Jean e do Stefano. Agradeço, aliás, pelas perguntas, dizendo da seguinte maneira, antes de entrar no tema, quase como um introito. Tá? O Ulisses Liberto é precisamente esse extrapolamento das instituições para além dos seus âmbitos de competências. Né? Nós temos dois tipos de tradição no constitucionalismo. Aquela onde o poder constituinte reflete sobre o seu futuro e organiza as instituições tendo em vista a maximização da normalidade e da estabilidade, que é basicamente o que ocorreu aqui nos constitucionalismos do pós-guerra, na Itália, na Espanha, na Alemanha, etc.
E um outro modelo de constitucionalismo, onde nós percebemos uma espécie de rivalidade mimética entre as instituições. Quer dizer, frente à carência de uma organização razoável e bem delimitada, as instituições vão como que lutando por espaços. E essa luta por espaços ocorre precisamente dentro de um esquadro onde nem mesmo as instituições que têm a maior autoridade têm muita ciência e muita noção do que estão fazendo. Tá? Exemplo paradigmático disso é a mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dos últimos 20 anos. Nós temos uma mudança significativa na história dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tá? E isso me parece muito claro quando nós enfrentamos a problemática que tu trazes, Jean, sobre a invasão ou a legitimação, e aqui é o ponto de contraste, da tomada pelo Supremo Tribunal Federal, primeiro, de questões políticas, segundo, de questões que excedem o direito e a política, e terceiro, a sua própria imagem ou a sua própria identidade como uma corte constitucional. Tá? É o Supremo Tribunal Federal uma corte constitucional ou o Supremo Tribunal Federal tem a pretensão de sê-lo, embora ainda não o seja. Tá? Me parece que esse é um reflexo daquilo que o próprio Carl Schmitt já havia colocado nesse livrinho aqui. Aliás, eu tenho em mãos esse aqui, ó, Terra e Mar. O Carl Schmitt, nesse livro, no capítulo 10, eu vou citar muito rapidamente, muito brevemente, algo que para nós aqui eu acho que é paradigmático. Ele diz assim, vou traduzindo, então me perdoem se eu escapar alguma coisa. Diz assim, mas as forças e as potências históricas não esperam a ciência, assim como Cristóvão Colombo havia esperado Copérnico. Cada vez que, graças a ao novo avanço das forças históricas e à liberação de novas energias, novas terras e novos mares fazem o seu ingresso no horizonte da consciência coletiva humana, mudando também os espaços da existência histórica. Nascem, então, novos parâmetros e novas dimensões de atividade histórico-política, novas ciências, novos ordenamentos e nova vida dos povos e novos renascimentos. O que o Carl Schmitt quer dizer com isso? Ele está falando, em outras palavras, daquilo que nós vamos chamar aqui de crescimento progressivo e geométrico do poder. É algo que não só o Schmitt fala, mas autores contemporâneos ao Schmitt, como Guilherme Ferreiro e outros. A ideia de que o poder tem uma natureza geometricamente crescente. O poder é um verbo transitivo que tem em vista precisamente o seu próprio crescimento. E se nós observamos estados de direito, estados constitucionais que não têm uma compreensão muito clara da ideia de normalidade que se espera quando o poder constituinte originário faz uma Constituição, acaba acontecendo o que ocorre no Brasil. Ou seja, nenhuma instituição tem muito claro quais são os seus limites institucionais. E o resultado é precisamente a guerra entre essas instituições para a tomada dos espaços, para a tomada do poder. Tá? E os critérios para legitimar isso são os mais diversos. A gente pega aqui na Itália, por exemplo, qual é o critério que o chefe de governo, o presidente do Conselho de Ministros, o Giuseppe Conte, usou para tomar as medidas e elaborar os decretos na situação de emergência? O fato de que um comitê científico, sob o nome da ciência, né, justifica a introdução desses decretos para suspender vários dispositivos da Constituição em nome da urgência e da relevância. Tá? Veja que a ciência, nesse sentido, o problema não é a ciência em si. O problema é a utilização da palavra ciência em favor de projetos que não possuem e não apresentam com clareza os seus objetivos e o tempo de duração dessas emergências. Né? O governo aqui, por exemplo, prometeu primeiro 2 de abril, depois 15 de abril, aí 4 de maio, hoje. Hoje abriram algumas coisas, mas muita coisa não abriu. E muita gente aqui na Itália está se perguntando quando é que, afinal de contas, a coisa vai abrir? Quando essa emergência vai dar trégua? Por que em regiões onde não tem um único contágio, está tudo fechado? Né? Por exemplo, Basilicata, uma cidade que não tem 0 contágios. Por que está tudo fechado? Então, e as razões aqui não são só econômicas, são precisamente
em virtude dessa ausência de critérios de uma explicação mais objetiva sobre a situação em si. Que é necessária a emergência numa situação de pandemia, disso não há a menor dúvida, todos concordamos. A questão não é essa, a questão é a clareza no processo político. Tá? Esse é o grande problema. Quando, em vista dessa obscuridade, o processo político estende o horizonte de poder de algumas instituições e alguns agentes em detrimento da sociedade política. Então, me parece que essa ausência de clareza, muitas vezes, é o grande problema do estado de exceção. E aí, para terminar, eu invoco as próprias palavras da Hannah Arendt da condição humana. O que é a política? A política é o espaço público da palavra e da ação. Tá? Quer dizer, qual é o elemento decisivo da política? O elemento decisivo da política é a palavra. Tá? Quando a palavra é retirada do cenário, digamos, da coletividade, e no lugar da palavra advém o silêncio e a decisão, sem uma deliberação prévia e sem a participação da comunidade nessa mesma deliberação, bom, a única coisa que aparece é o medo e a desconfiança. E é precisamente esse o estágio, digamos, que a sociedade italiana tem vivido aqui. No Brasil, creio, não é muito diferente. Quer dizer, passa ano e entre ano, nós estamos em crise. Quando não é uma crise sanitária, é uma crise política. Quando não é uma crise política, é uma crise econômica. Quando não é uma crise econômica, é uma crise de outra natureza. Quando que isso vai parar, gente? Né? Quando nós teremos um horizonte de normalidade, de novo? Né? Quer dizer, me parece que preocupar-se previamente com o modo como nós organizamos as nossas instituições é algo decisivo. Sem isso, eu sinceramente não vejo muita saída para as crises brasileiras, que às vezes são econômicas, às vezes são políticas, às vezes são extraeconômicas e extrapolíticas, e às vezes têm reflexos no campo da moralidade pública. Por exemplo, os casos, enfim, de corrupção que marcam o Brasil desde o período imperial. Né? Que repensar as nossas instituições é um caminho necessário. Obrigado pela atenção de todos, obrigado pela participação, obrigado especialmente ao professor Lucas pela maravilhosa organização e apresentação e por viabilizar a nossa conversa aqui. E também a professora Kelly, por favor. Marcos, obrigado pela tua intervenção, pelas considerações finais. Professor Valim pergunta se a gente já está fechando, se é possível falar. Eu gostaria, professor Valim, de esticar bastante essa conversa, de ouvir mais você, a professora Roberta, o Marcos, de poder interagir com outras questões e comentários que vêm da nossa audiência, muito qualificada, na noite de hoje já. Infelizmente não é possível, a gente já superou bastante aqui o teto estabelecido, né, para o nosso seminário. Eu queria apenas fazer alguns comentários finais aqui, então, e já estender o convite para as próximas edições das Conversas na Quarentena. Né? Eu queria dizer que eu concordo muito contigo, Marcos, quando fala da importância de algumas regras da experiência democrática, também em tempos de epidemia, também em tempos de emergência, seja qual for essa emergência. Né? Transparência certamente sempre ajuda, participação, a palavra, a questão da comunicação, da possibilidade de diferentes agentes se mobilizarem nesse processo, tolerância mútua, né? A diferentes visões políticas que possam estar em jogo, e autocontenção, lembrando da pergunta que veio aqui por parte do Jean, como essa é uma virtude importante em momentos de emergência, autocontenção por parte de quem detém o poder. Né? Talvez o nosso sistema constitucional não esteja pronto para lidar com as situações de emergência do século XXI. Nosso sistema constitucional, na minha opinião, ainda tem uma visão muito militarizada desse processo, né? Como se sempre tivéssemos que ter um inimigo que precisasse ser derrotado pela força física, né? Pela polícia, pelo exército. É isso que remete um pouco às próprias expressões que a gente possui na Constituição para falar desses modelos. Né? O nosso modelo ainda de situações de emergência é um modelo muito nacional, não consegue pensar em esquemas federativos que reflitam a multiplicidade de situações internas
dentro da federação, mas que também consigam dialogar com as questões globais, né, que a gente está diante de uma questão tipicamente global, como é uma epidemia, e muitas outras podem surgir futuramente, né? Então são questões que nos fazem pensar nesse momento, nos fazem refletir sobre que esquemas de governança de emergência seriam possíveis a partir do constitucionalismo, inclusive no papel da ciência, como foi muito bem lembrado aqui, né, nesses esquemas. Qual o papel dos cientistas, qual o papel de outros setores organizados da sociedade que tem saber técnico, que poderia responder de maneira mais imediata aos desafios postos por essas situações de emergência, né? Hoje esse papel é muito pouco claro, há muito pouca precisão no nosso ordenamento jurídico em relação a qual deve ser esse papel. Essa me parece uma questão muito inquietante, né? Talvez a alternativa, como já se sugeriu no debate público brasileiro, de criar autoridades especiais para momentos de emergência, que inclusive poderiam se utilizar dessa atribuição especial para acumular capital político, né? Como a gente viu acontecer em vários momentos da história, talvez seja também uma outra questão que precisa ser discutida futuramente, né? Encerro aqui agradecendo a participação de todos os debatedores, né? O professor Valindo, o professor Marcos, a professora Roberta, a participação de todos vocês na audiência, né? Os colegas professores, estudantes da nossa faculdade, público externo, e deixo o convite para as próximas edições do Conversas na Quarentena. Já nesta quinta-feira teremos a oportunidade de estar juntos novamente, e vamos anotar aqui, né, para futuros eventos, né, a sugestão que foi dada de organização de uma outra conversa para que a gente possa aprofundar esses temas que dizem respeito à cooperação interfederativa, né, que é uma questão muito importante nesse momento. Certo, pessoal? Agradeço a todos, então, deixo um grande abraço, né? Esperamos que o Marcos possa voltar são e salvo para o Brasil em breve, né, Marcos? Com novas ideias, né? Experiências acumuladas deste período na Itália. E desejo a todo mundo, então, um excelente fim de noite. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.